Olá pessoal, continuando o nosso curso de programação, essa é a nossa sexta videoaula em que eu vou falar sobre o comando switch, alguns chamam também de switch case, tá? E como geralmente dentro desse programa, desse comando switch, a gente utiliza também o comando break, vamos citar como é que a gente trabalha com essa estrutura aí do comando switch, onde a gente utiliza, que tipo de facilidade ele nos traz, tá ok? Então vamos lá, switch no inglês seria um comutador, uma espécie de chave seletora, né? Em que eu posso escolher opções diferentes, então velocidades diferentes para um equipamento ou canais diferentes, né, para um sistema de comunicação, assim por diante. Então, quando eu tenho que selecionar opções variadas, né, em um sistema qualquer, a gente utiliza o que aqui nós chamamos de chave seletora ou comutador. Nos Estados Unidos, por exemplo, o termo usado para isso é switch, e esse termo veio para programação também. Ok? Então, o que é o comando switch? O comando switch é utilizado para uma tomada de decisão em que nós temos três ou mais opções, né? O convencional para uma tomada de decisão na programação é que você estabeleça uma condição em que ela pode ter duas alternativas, né, de resposta, ou verdadeira ou falsa. Isso aqui, por exemplo, poderia ser uma pergunta, né? E a resposta ser sim ou não, certo? Duas alternativas. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes eu tenho três ou mais opções possíveis, né, de resposta para um determinado problema. Nós vamos ver exemplos aqui, tá? E aí, quando isso acontece, não é só um if else que a gente vai utilizar para tomar essa decisão, né? O if seria o se, né? Se essa condição for verdadeira, execute essa sequência de comandos, siga por esse caminho. Se não, que é o else, siga por um outro caminho. Mas isso nem sempre é o que acontece, né? Às vezes a gente tem mais de uma alternativa, né, de resposta possível para uma determinada pergunta, ou posso ter uma condição com vários estados possíveis. E aí, vamos ver esse exemplo de fluxograma aqui, né? A gente vem do programa lá e ele pergunta, olha, é A, né? Se A é verdadeiro, então, ou a tal situação é A, né? A gente segue por um caminho. Se não for, mas vamos ver se é B. Se for B, segue por esse caminho. Se não for, a gente pergunta ainda, é C? Se for, vai por esse caminho. Se não, percebe que isso daqui vai gerar um monte de if, else, if, else, if, else, um dentro do outro, né? É o que a gente chama de ifs encadeados, uma cadeia de if. Isso traz uma complexidade para a programação. Por exemplo, se o programador não fizer uma indentação muito bem, aqueles espaçamentos bem feitinhos no programa, sempre deve ser feito, claro, né? Mas se não tomar muito cuidado com isso, pode acabar se tornando confuso o código-fonte, né? E mais complexo para construir. Então, para simplificar um pouco a situação, quando você tem várias alternativas possíveis, né, para uma tomada de decisão, vem o comando switch else, que tem uma estrutura muito simples. Percebam aqui, ó, essa é a sintaxe do comando switch. Funciona assim, você digita lá o switch, né, o nome do comando, entre parênteses você coloca uma variável. Essa variável pode receber vários valores, que seriam as respostas possíveis, as alternativas possíveis para a condição que você está analisando. E aí, dentro das chaves aqui, né, essas chaves elas iniciam e terminam o comando switch, elas são sempre necessárias, né, existem aqui. Mas aqui, o que a gente coloca? A gente coloca o seguinte, olha, caso, case aqui, né, caso essa variável tenha o valor 1, execute esse comando, ou uma sequência de comandos aqui. Caso seja 2, um valor 2 qualquer lá, execute esse. E assim você pode pôr N valores possíveis para essa variável. E para cada caso desse, você tem uma sucessão de comandos que pode ser executada. Então, sempre a estrutura é essa: switch,
Abriu chaves, coloca case, o primeiro valor possível para essa variável e os comandos dela, né? Depois de 2 pontos. Aí depois, case, um segundo valor possível, uma sequência de comandos. E assim vai. E se não for nenhum desses valores que você previu aqui no seu programa, não é nenhum desses valores, então ainda dá para executar alguma outra coisa. É o que seria o nosso último else, aqui nessa cadeia de ifs e elses, né? Quer dizer, se não for nada disso, né? Vamos ver se A faz isso, se não, se for B faz isso, se não, se for C faz isso, e se não for nenhum desses, bom, faça uma outra coisa. Esse, se não for nada disso, é esse default. Quer dizer, por padrão, se nenhum desses casos for verdadeiro, então execute isso daqui. E pode ser que você não queira executar nada, se não for nenhum desses casos. Você pode deixar o default em branco, ou você pode nem colocá-lo, tá? Na estrutura do switch. Vamos lá. Um caso padrão aqui, né? Um programinha básico para a gente ver um exemplo do uso do switch. Esse programa emite uma mensagem para o usuário em função do estado civil que o usuário declara. Um programa bem bobinho, bem simples, só para a gente fazer a análise do uso do comando switch aqui para nós, tá? Ele inicia criando uma variável do tipo char, né? Recebe um caractere alfanumérico qualquer, chamada de estado civil. E aí ele imprime na tela essa mensagem para o usuário. Qual o seu estado civil? E dá opções para ele. Ele pode digitar S, C, D ou V. S de solteiro, C de casado, D de divorciado ou V de viúvo. Qualquer que seja a opção que o usuário digitar, qualquer que seja o caractere que ele digite, esse comando scanf vai armazenar na variável char, chamada de estado civil. E agora vem o nosso switch. O switch usa essa variável estado civil. E olha lá, ó, caso ele tenha digitado S, é para imprimir na tela aqui esse printf, você é solteiro. Caso ele tenha digitado C, é para imprimir, você é casada. E assim vai, divorciado, viúvo e tal. E se ele não digitar nada disso, né? Vamos supor que o usuário foi lá e teclou uma tecla diversa qualquer, X, por exemplo. Não é nenhuma dessas opções. Bom, se ele fez isso, o programa ainda pode exibir para ele aqui no default, né, a mensagem de estado civil inválido. Quer dizer, não entendi o que disse que é, né? Esse então um caso básico, né? Se eu tivesse que fazer isso aqui com if, else, eu teria um if para cada uma dessas alternativas e no final do último if um else para emitir essa opção aqui, essa mensagem para o usuário de que o estado civil dele é inválido, pelo menos para esse programa. Tá certo? Perceba o seguinte, olha, isso é um pouco complicador às vezes, vou mostrar um exemplo mais adiante, tá? Porque esses casos, eles são valores definidos, né, para essa variável. Quer dizer, os casos aqui são a variável ter o valor S, ou a variável ter o valor C, ou a variável ter o valor D, ou a variável ter o valor V. Ou ainda a variável ter valores que não sejam esses. Mas são sempre valores definidos para uma variável que eu utilize aqui dentro do comando switch. Tá? Vamos ver o que acontece se eu executo esse programa aqui. Ó. Olha lá, o usuário digitou a opção D, de divorciado. Olha o que o programa fez para ele. O programa emitiu a mensagem, você é divorciado, como a gente esperava, e depois imprimiu ainda, você é viúvo, estado civil inválido. Ora, peraí, ele digitou a opção D, que é desse caso aqui, desse case, né? Case D. Imprimiu, você é divorciado. Mas depois ele continuou executando, percebe? Os comandos dos cases seguintes, até o do default. Né? Dali em diante ele foi executando. É isso que o comando switch faz. A gente tem que prever isso, tá? Você fala assim, pô, mas peraí, professor, então não ajudou. Porque eu queria que ele só imprimisse
você é divorciado. Não faz sentido ele imprimir as outras opções. Como é que eu faço para que isso não aconteça? Daí vem o nosso comando break, tá? O comando break, ele vem dentro de cada um desses casos, né? Desses cases em que eu quero parar, tá ok? Então percebe aí, olha só, se for S, emite esse printf aqui, né? De você é solteiro, e break, e para, tá? Ele não vai continuar a sequência. Vamos ver aqui um exemplo, né? Ó, nesse caso aqui, o usuário foi lá e escolheu letra C. E percebam agora, inclusive eu mudei aqui para maiúsculo, tá? Na versão anterior estava minúsculo, agora eu coloquei maiúsculo. Vamos comentar sobre isso já no próximo slide aqui. Mas vamos lá. O usuário digitou a opção C e o programa só imprimiu você é casado, como a gente queria. Por quê? Porque ele veio aqui, ó, switch, a variável estado civil era C, entrou aqui no caso em que ela é C. Ele executou o comando printf e depois ele executou o comando break. E o que esse comando break faz? Ele para, ele freia, ele para o comando que está sendo executado, que no nosso caso aqui é o switch. Tá? Ele não vai parar o programa todo, ele para só o switch aqui, né, que foi executado. Ele sai do switch, ou seja, ele vai direto aqui para o fecha chaves e finaliza o programa switch. Né? Percebam que essa chave aqui, ela inicia o comando switch e essa chave finaliza o comando switch. Então esse break aqui é meio que um go to aqui para o fim do switch, tá certo? Ele paralisa o comando switch. Tá bom? E assim, se eu quero que só sejam executadas essas alternativas, em cada case, no final de cada case, eu utilizo o comando break. Tá? Percebam também que eu posso não ter só um comando em cada caso. Né? Caso seja S, caso seja C, eu posso ter mais de um comando. Basta finalizar todos eles com ponto e vírgula tal. Até que venha o próximo case, ele vai executar tudo que está aqui. Tá? Uma pergunta que pode surgir: professor, eu preciso abrir e fechar chaves quando eu utilizo mais de um comando em um caso específico dentro do switch? Porque no caso do if-else, né? Lá no if, se eu tivesse só uma linha de comando, eu não precisava abrir e fechar chaves. Agora, se para um if ou para um else eu tivesse duas ou mais linhas de comando, aí eu teria que abrir e fechar chaves. Uma pergunta que poderia surgir é: isso é necessário aqui também? Funciona da mesma forma no case? Não, não funciona. Por quê? Porque quando ele chega naquele case, ele vai executar tudo dali em diante. Só não vai executar tudo porque ele vai encontrar o seu break. Então você não precisa abrir e fechar chaves, tá? Ele vai paralisar no comando break, mas ele vai iniciar no comando dentro do case que foi a sua opção, né? Que está o valor da variável que foi utilizada aqui no switch. Vamos analisar esse programinha agora. A gente deu uma melhorada nele. Por quê? Porque na primeira versão as letras eram só minúsculas, depois só maiúsculas. Agora a mensagem para o usuário é SCVD. Mas e se o usuário digita, por exemplo, S minúsculo e não S maiúsculo? E aí ia direto para o default, se eu só previsse maiúsculo aqui. Então, nesse nosso exemplo agora, eu já previ se for S minúsculo ou maiúsculo, se for C minúsculo ou maiúsculo. Você pode falar assim: professor, mas peraí, o caso do S minúsculo não é o mesmo caso do S maiúsculo, né? E no caso do S minúsculo, ele não está executando nada. Então não é que ele não está executando nada. Ele vai executar, lembra, tudo o que estiver dali em diante. Então, se você tiver selecionado aqui no seu programa S minúsculo, né, como foi o caso aqui nessa tela, embora o usuário tenha selecionado S minúsculo, não é que não executou nada. Ele foi executar todos os comandos daqui em diante. Ele executou, portanto, o printf de você é solteiro. E depois executou o break.
Ele só não continuou aqui porque ele encontrou esse break, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu pude colocar cada um dos casos em que eu quero. Ah, se for S minúsculo ou maiúsculo, eu quero a mesma coisa. É só eu pôr lá, caso tal, caso tal, caso tal. Pus todos os casos em que eu quero que execute esse comando. Aí eu começo a colocar os comandos e ponho break, né? Foi o que foi feito aqui. Tudo bem? Então é útil aquela situação em que ele vai executar todos os comandos dali em diante. Basta que eu coloque os breaks nos lugares estratégicos onde eu quero parar, realmente. Tá bom? Vamos fazer um exemplo, então? Vamos lá. Crie um programa que informe se o usuário pode votar em função da idade dele. Vocês sabem como é que funciona as votações, né, nos processos eleitorais aqui no Brasil, não é verdade? Vamos lá. O seu programa ele vai pedir para o usuário primeiro digitar a idade dele. E depois ele vai informar a situação dele, se ele pode votar ou não. Então, 3 mensagens são possíveis aqui. Ele pode emitir a mensagem: você ainda não pode votar, se, né, a idade do usuário for menor de 16 anos. Então ele não pode votar. Ele pode emitir uma outra mensagem, que é: o voto é facultativo para você. Para quem que o voto é facultativo aqui no Brasil, né? Para pessoas que tenham idade entre 16 e 17 anos ou idades maiores que 70, né? Maior ou igual a 70 anos. Então, olha lá. Se a idade dele for maior ou igual a 16 e, né, menor ou igual a 17, na verdade aqui faltou um igual, tá, pessoal? Desculpem, falha minha, né? Menor ou igual a 17, então ele pode votar, mas ele não é obrigado, é facultativo para ele. E aqui tem um ou a idade dele é maior ou igual a 70. Percebam ainda que o operador lógico e, né, do AND, que é esse duplo e comercial, ele tem prioridade em relação ao operador lógico ou, tá certo? Por isso que ele analisa se isso é verdade e isso é verdade. E aí ele põe ou, né, se a idade dele é maior ou igual a 70. Muito bem, e ele pode ainda exibir a mensagem de: você deve votar. Quem é que deve votar? Deve votar quem tem a idade maior ou igual a 18 anos e menor que 70. Então essas pessoas devem votar. Tá certo? Olha só como é que ficou a nossa situação, as possibilidades aqui, né? Eu tenho 3 possibilidades diferentes. E aí, será que dá para fazer esse negócio com switch? Porque esse aqui tem toda a cara de ser usando o if, né? O if e o else. Olha só como é que ficaria com o if e o else, né? Quer dizer, um if, se a idade for menor que 16, imprima: você ainda não pode votar. Se não, né? Se não for menor que 16, portanto, é de 16 para cima. Vamos ver se ela estiver aqui entre os 16 e os 18, né? Ou maior que 70, imprima na tela: o voto é facultativo para você. Se não, quer dizer, se não é menor que 16, se não está entre 16 e 18 ou maior que 70, é porque necessariamente está entre 18 e 70. É o caso do else aqui. Então diz: você deve votar. São as 3 opções. Mas percebam que isso gerou um if dentro de um outro, né? Aqui ainda foi simples, porque eu só tenho 3 opções, né? 3 escalas diferentes, 3 opções diferentes. Então só gerou 2 ifs encadeados, mas isso poderia ser muito mais complexo. E aí, vocês veem uma forma de fazer isso daqui com o comando switch? Olha o que nós teríamos que fazer. Nós teríamos que criar faixas etárias. Uma faixa etária 1, para quem tem de 0 a 15 anos. Uma faixa etária 2, para quem tem 16 ou 17. Uma faixa etária 3, para quem tem de 18 a 69.
e uma faixa etária 4 para quem tem 70 anos ou mais. E aí dizer para o usuário, olha, selecione a sua faixa etária. Aí o usuário ia digitar aí 1, 2, 3 ou 4. Haha. Eu não fiquei colocando agora aquelas condições lógicas todas, né? Ah, se for menor do que isso ou maior que tá. Não. Eu só coloquei já por faixa etária. E isso daqui virou um número inteiro, né? 1, 2, 3 ou 4. Essas opções. Valores definidos. Lembram? Tem que ser valor definido para eu usar o comando switch. Olha o que isso me possibilita, né? Eu imprimo lá para o usuário, então, né, de 1 a 4, quais são as faixas, tal. Peço para que ele digite a faixa e começo a utilizar aqui o meu comando switch case. Deixa eu detalhar melhor para vocês aqui, né? A primeira parte do programa cria lá uma variável chamada faixa, uma variável inteira chamada faixa, né? E diz lá para o usuário, ó, faixas etárias são 1 de 0 a 15 anos, 2, taraná, e assim vai. E depois o usuário tem que dizer qual é a faixa etária dele. Quando ele fizer isso, quando ele digitar, o comando scanf vai armazenar esse valor, 1, 2, 3 ou 4, lá na faixa etária, aliás, nessa variável faixa, né, do tipo inteiro, perdão. Tá? Nessa variável faixa vai ser armazenado o número que o usuário digitar, 1, 2, 3 ou 4. E aí o comando switch case ele vai fazer o seguinte, olha lá, caso na variável faixa seja 1, né, se ele digitou 1, imprima na tela, você ainda não pode votar. E break, parou o comando switch. Tá, mas e se for 2 ou 4? Né, ó, porque é facultativo na faixa etária 2, de 16 a 17, e também é facultativo na faixa etária 4, de 70 anos ou mais. Se ele tiver na 2 ou na 4, tem que emitir a mesma mensagem, que é o voto é facultativo para você. Então, olha lá, ó, se digitou 2, ele vai fazer o quê? Vai continuar procurando o comando aqui e vai executar esse printf. O voto é facultativo. E depois vai executar o break, que faz finalizar o comando switch. E se ele digitar 4? Se digitar 4, já vai começar daqui. Da mesma forma, vai executar esse printf e vai dar o break. Percebe? Quando eu tinha essas duas opções, bastou colocar nessa sequência aqui os cases, tá? E se for o caso 3, olha lá, vem aqui, você deve votar. Break. Mas e se não for nenhuma dessas? Quer dizer, o usuário não prestou atenção às faixas etárias e ele, por exemplo, digitou a idade dele. Ele tem 19 anos, ao invés de digitar 1, 2, 3 ou 4, ele veio aqui e digitou 19, certo? Bom, o programa não vai ter uma opção para 19 aqui. Vai vir no default, olha, opção inválida, né? Para dizer para o usuário, ó, você não selecionou uma das faixas etárias como eu previ aqui, não estava programado, certo? Então, pessoal, é isso. O nosso comando switch case, ele é usado em várias opções, tá? Os meus alunos aí do Instituto Federal, já na próxima lista de exercício vai ter opções aí para a gente trabalhar com o comando switch case. Você que não é meu aluno do Instituto Federal, mas quiser esse material, o meu objetivo aqui é difusão do conhecimento. Quiser, põe no comentário aí o seu e-mail, eu mando para você lista de exercício, todo o restante do material que a gente está utilizando, tá? Se você for inscrito no canal, vai receber lá as notificações para cada vídeo que for postado, né? Basta ativar lá o sininho, tá bom? Espero que esse material seja útil para todos vocês. Fique atento aí à próxima videoaula. Muito obrigado pela sua atenção e até muito breve.